O Santo Evangelho deste domingo 4 de outubro de 2020, o 27º domingo do tempo comum, de Mateus 21, 33 a 43, ao adotar esta linguagem dos lavradores e dos arrendatários, os que arrendaram a vinha do patrão que se ausentara, que viajara, entregara a sua propriedade aos cuidados dos trabalhadores. Enfim, em 3 casos de violência, o que se percebe é o pano de fundo da parábola contada por Jesus. E o pano de fundo, Mateus já vem mostrando praticamente desde o seu início. Mas antes deste capítulo 21, Jesus já alertara os seus discípulos que ele iria para Jerusalém para enfrentar os sacerdotes e os sumos sacerdotes do povo, como diz o Evangelho de Mateus. E haveria de sofrer muito, portanto ele já identifica uma das fontes do conflito, que é o poder religioso aliado ao poder estatal do Império Romano. E Jesus também, no capítulo 21, alerta para o abandono, o desprezo de João o Batista, que fora morto, fora degolado e não entendido pelos os que o apedrejaram e o maltrataram, isto é, pelos sumos sacerdotes, os sacerdotes do povo e os próprios fariseus. E ainda há um pano de fundo que não se fala muito nele aqui, mas ele está presente, que é a destruição do Templo de Jerusalém por parte dos romanos, que invadiram o templo, mataram mais de 40 sacerdotes, incendiaram o templo e ainda derrubaram pedra por pedra daquele lugar sagrado do judaísmo. Lugar de acomodação também, lugar de reserva de uma casta dominante na sociedade judaica. Então este evangelho retrata um ambiente de violência, de conflitos. Com o próprio Jesus entrando no templo, bem no início do capítulo 21, e correndo os mercadores do templo sob chicotadas, acusando-os de usarem a casa do Pai para fazerem negócios. Negócios escusos, negócios sujos, para oferir dinheiro de apoio ao Império Romano. Então, a violência é presente por detrás do texto do Evangelho. Como a violência é presente em nós que lemos o Evangelho. A realidade onde o Evangelho foi escrito, onde vivia a comunidade que gerou o Evangelho de Mateus, era um ambiente de conflito, era um ambiente sangrento, era um ambiente violento. Nós que lemos o Evangelho de Mateus a partir do Brasil, da América Latina, de boa parte do mundo, vivemos num momento de violência. Lá no Evangelho de Mateus, lá pelos anos 85, talvez um pouco antes, os sacerdotes do povo, os sumos sacerdotes, os fariseus, viraram uma religião de casta, pretensiosa, arrogante, que não aceitou os profetas, que não aceitou o João Batista e nem aceitou Jesus agora. É um indício de que nós leiamos também o que acontece na América Latina e no Brasil, com ditos cristãos que adotam a violência como coisa natural. E até o acolhimento de armas, como se isso fosse normal dentro de toda essa espiral de violência que se vive nesta realidade, tanto na realidade de Mateus como na nossa realidade. E o segundo ponto é quando Jesus pergunta, depois de contar esta parábola, que vocês devem ler aqui no Evangelho, capítulo 21, do versículo 33 até o versículo 43, devem ler aqui e perceber esses conflitos todos que eu identifico na leitura do texto. Quando Jesus, depois de contar a parábola,
E Jesus pergunta aos sacerdotes e aos sumos sacerdotes com quem ele se conflitara dentro do templo. Provavelmente ele conta esta parábola ainda dentro do templo ou na saída do templo, depois de chicotear os mercadores. Ele pergunta: quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Aqueles que mataram, primeiro, os enviados que o Senhor mandou. Depois, novamente, uma nova leva de enviados. E por último, o próprio filho do Senhor da vinha. A vinha é essa que aqui no Evangelho, rompendo os vícios do judaísmo, desta casta do templo, não do judaísmo propriamente como cultura, como religião, mas dessa casta do templo, rompendo que pensava que a vinha se tratava de Israel. Jesus diz: não, a vinha é de todos aqueles que aceitarem o reino que eu trago. Eles são a vinha. Os de fora daqui de Israel, os pagãos, os de fora do circuito aqui de violência. Ele pergunta e a resposta que eles dão a Jesus está dentro do círculo de violência. Sem que eles consigam romper o círculo de violência, eles ouvem a pergunta de Jesus, talvez se façam a mesma pergunta e dão uma resposta dentro da contingência em que vivem. Este é um risco muito grande das pessoas darem respostas viciadas, totalmente encharcadas pelo ambiente que vivem, sem conseguir romper o raciocínio do ambiente. Então os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos do tempo certo. Foi quando Jesus, ele sim, rompe este círculo de violência, de vinganças, de pagar olho por olho, dente por dente, derramamento de sangue com mais derramamento de sangue, sem entender a causa de tudo isso. E Jesus mostra qual é a causa. Vós não lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Agora, contra-pergunta a Jesus. E ele diz, conclui: por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Portanto, o reino de Deus, a vinha de Deus, suculenta, intensa em vida, saborosa e prazerosa, a vinha dos encontros dos trabalhadores, a vinha do trabalho produtivo dos trabalhadores, a vinha que sacia a fome dos trabalhadores e trabalhadoras. Esta vinha não pertence a quem vive dentro do ciclo da violência e não consegue enxergar outra saída, outro caminho, não consegue se libertar. E aí Jesus diz que dá a entender que ele é esta pedra angular rejeitada pelos construtores. Os próprios construtores da vinha, do reino, rejeitaram Jesus, rejeitaram a pedra angular. Então a pedra angular, ela precisa ser entendida que é marcada por 3 timbres importantes. Primeiro, pela rejeição. E esta pedra angular, então, que é o próprio Jesus, a pedra angular da vinha, de um novo mundo, de novas relações, de novas uvas, de nova vida. Esta pedra angular resiste à rejeição e se coloca. Esta pedra angular foi chacinada, foi tratada à cruz, foi tratada à traição, foi tratada a derramamento de sangue, mas ela rompe tudo isso e se coloca. Essa pedra angular faz a Páscoa que liberta e liberta também desse ciclo de violência e faz com que as uvas floresçam com os menos esperados. No evangelho anterior nós vimos que esta vinha será entregue aos publicanos e às prostitutas, isto é, aqueles que não são nem desejados
por aqueles que se adonaram da vinha e que matam e querem mais sangue, e mais sangue, e mais sangue. Temos que romper o ciclo de derramamento de sangue, romper o sistema de violência, o sistema que mata, o sistema que estrangula, inclusive aqui entre nós, no Brasil e nas nossas igrejas, nas nossas religiosidades, quando nós optamos pela violência, achamos certo ser violento, achamos certo o discurso da violência, achamos certos os projetos de violência, achamos certos os deboches com os humildes, com os pobres e com aqueles que mais sofrem. Então, somos chamados a adotar a pedra angular que rejeita a violência e não sermos violentos, jamais no sentido de pagarmos olho por olho, dente por dente, derramamento de sangue com mais derramamento de sangue, mas somos chamados a adotar esta pedra angular e com ela resistirmos à rejeição, resistirmos à morte e à violência e buscarmos a Páscoa libertadora para todos nós, para ti, para mim, para todos com quem nós trabalhamos, vivemos, por quem e com quem nós lutamos, porque cremos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.